Boa noite, Augusto. Boa noite, Victor. Tudo bem? Aqui quem nos fala é o amigo Edivaldo Santos, conhecido aí como Ed Batera, e fazendo parte dessa bancada aqui desse programa, graças a Deus, vem crescendo a audiência toda semana. Baseado nesses conflitos que vêm ocorrendo aí nessas últimas semanas, a gente faz aí vamos assim dizer, um TBT, né? Uma retrospectiva dos demais conflitos que outrora houveram. Guerra dos Seis Dias, Yom Kippur, então, inúmeras situações de conflitos que ocorreram. Eu queria saber de vocês dois, agora sim, de uma forma mais pessoal. O que vocês acham que, além desses conflitos por disputas religiosas, territoriais, sobre as questões dos próprios recursos, né? Principalmente vinculado ali àquela região que tem 18 países, e detém muita tecnologia, muita riqueza petrolífera, o que é que vocês acham que, além dessas questões, pode ser mais um motivo para tanto conflito contra, especificamente, Israel? Eu não entraria, meu querido amigo, que dizer que é uma luta por, enfim, o bem natural, o que é que seja. A gente tem que levar em consideração que o objetivo da Jihad Islâmica Palestina não é que vá haver o diálogo entre as partes ou fazer alusão para que, enfim, a Autoridade Nacional Palestina e o governo de Israel venham a chegar num acordo, promover a paz. O objetivo deles é a destruição total e restrita do Estado de Israel. Ou seja, eles são uma ameaça à existência do Estado de Israel. E não é uma ameaça, eu diria assim, inofensiva. Nós vimos e temos visto o alcance da Jihad Islâmica Palestina, né? E eu não entraria por aí. Eu vejo que é uma organização terrorista cujo objetivo é dizimar o Estado de Israel, mas o Estado de Israel é não só sob a ótica do direito internacional, mas também sob a ótica militar, é muito forte, né? E tem o seu direito à existência. Então, por ser uma organização que tem por objetivo a destruição do Estado de Israel, eu vejo que a atuação deles caminha nesse sentido. Não consigo imaginar a atuação deles como sendo uma atuação que vai se pautar por uma disputa sobre algum bem natural ou algo do tipo, né? Ou então conquista de um território, até porque o desejo deles é empurrar os israelenses, o Estado de Israel, para o mar, né? E aí, então, criar uma outra nação, né, no território de Israel. Então, eu visualizo o caminho aí por essa linha, né? Chamando a atenção, né, do público. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo, né? Na verdade, assim como na Segunda Guerra Mundial, existe agora um regime que prega a destruição, e prega abertamente a destruição de um Estado, o Estado judeu, para a formação no mesmo local de um outro Estado. Não é isso, Vitor? Exatamente. Então, é bom que o pessoal esteja informado aqui. Nós estamos com dois especialistas que estão trazendo à tona isso que você praticamente não vê na grande mídia. Você não vê em grande parte da grande mídia falar isso. Na verdade, eles até classificam o conflito entre israelenses e palestinos, quando, na verdade, não é isso. Não é isso, Lênin? O Vitor pode responder aí no Augusto para ele. Acho que está tendo uma oscilação. Eu veria por aí, né? A gente tem que levar em consideração, os amigos aqui que estão ouvindo, que a Jihad Islâmica Palestina não é representante do povo palestino, ou seja, não estão ali na qualidade de um ente plenipotenciário da Palestina, não, da região da Palestina. Eles são um grupo terrorista, assim como a gente tem a Jihad Islâmica geral, tem células no Egito, tem células no Líbano. Então, a gente tem que considerar como um grupo terrorista tal qual não como um partido político, ou então uma corrente política ideológica que faz eco ao anseio dos palestinos, né?
Pois é, né? Aí o Augusto retornou. O Augusto pode estar com a palavra. Retornei. Ok, o microfone é todo seu. Qual que é a pergunta mesmo, Eliomar? A pergunta que eu fiz foi a seguinte: a tua opinião pessoal sobre essa questão assim, do Oriente Médio. Por que essas 18 nações que compõem aquele bloco, apesar de terem todos os recursos, né, tanto oriundos do petróleo, recursos hídricos, entre outros, mas ficam nesse famoso pé de guerra somente contra Israel? Você acha que pode ser mais um motivo para estar nesse infinito conflito? Eu gosto muito de usar a teoria das relações internacionais, a teoria realista das relações internacionais, mas dessa vez eu vou tentar usar a teoria liberal, tentar ser um pouco mais otimista, posso dizer assim. Especialista nisso é o Vitor. Eu também, é só importante notar, eu não sou professor de relações internacionais, eu sou um jornalista, correspondente, que já foi correspondente de Israel e tem uma pós-graduação em relações internacionais, mas um estudioso do Oriente Médio, posso dizer assim. Então, tu ressaltaste a Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, 73, Guerra dos 6 Dias, 67, Guerra do Líbano, 82, entre outros conflitos, mas eu vou tentar ser um pouco mais otimista na região. Se a gente olhar no atual momento, Israel tem relações diplomáticas e acordos de paz desde 79 com o Egito, que nunca mais teve guerra, desde 94, 95 com a Jordânia, acordos de paz, acordos diplomáticos acordos não de paz, mas acordos diplomáticos, é importante ressaltar essa diferença, desde os acordos de Abraão, passando por Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão e Bahrein. Então, eu tento analisar hoje, pelo menos, analisar por essa ótica um pouco mais positiva, que a situação no Oriente Médio é muito mais, para Israel, é muito mais aberta do que há décadas atrás. Além disso, Israel hoje em dia possui um outro grande aliado, não da região do Oriente Médio, mas sim de uma Ásia maior, que é o Azerbaijão, que é um país de maioria xiita na região e tem relações diplomáticas com Israel. Israel tem embaixada em Baku, capital do Azerbaijão. O Azerbaijão tem embaixada em Tel Aviv. Então, tem uma abertura política, diplomática, de paz, aumentando muito em Israel e seus vizinhos na região do Oriente Médio. Ditaduras no Golfo, é verdade, não são países democráticos, mas democracia é uma coisa que falta no Oriente Médio, não dá para ressaltar muito sobre isso. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar também, tem problemas problemas com os palestinos hoje em dia, uma agenda muito iraniana contra israelense, passando pelo cinturão do Irã, passando do Irã, atravessando grupos xiitas no Iraque, chegando proxies, grupos que apoiam o Irã na Síria, chegando ao Líbano também através do Hezbollah. Então tem essa agenda muito contra Israel, né, principalmente nesses grupos, mas o Irã, até 2-3 meses atrás, tinha agendas anti-Arábia Saudita, anti-Egito, anti-Emirados Árabes Unidos, e esses países estão retomando as relações diplomáticas. Então, é um Oriente Médio que a gente nunca espera muito do que vai acontecer, às vezes ele toma medidas muito imprevisíveis. O Oriente Médio é uma caixinha de surpresas. Então, a gente pode ressaltar que talvez o pior do Oriente Médio de guerras já passou, que era a época do Egito, a época da Síria, Jordânia, os principais inimigos de Israel. E hoje em dia são mais grupos terroristas visando a destruição do Estado de Israel e não estados. Mas o único grande Estado hoje em dia que vislumbra e diz que quer a extinção de Israel é o Irã, mas quem fala muito pouco faz.
então acredito não ser um problema muito... É um problema importante para Israel, o top one da lista de prioridade de segurança, mas também eu tento ver um lado positivo, a abertura de negócios, embaixadas, consulados em Israel, em países árabes, a visita de israelenses em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desculpa. Inclusive o Catar, um país que Israel não tem relações diplomáticas, abriu o seu aeroporto em Doha, capital do Catar, para a visitação de israelenses, milhares de israelenses foram para Doha assistir a Copa do Mundo, então algo que nunca tinha sido pensado. Então eu tento ver uma positividade nisso. Um olhar com um pouquinho mais de perspectivas. Muito bem. E do lado de cá, a gente que está aqui no Ocidente, a gente fica um tanto assim, em maioria, perplexo com esses conflitos, essas quantidades, né, de conflitos que volta e meia na mídia aparecem, mas que nunca são apresentados como realmente acontece. E graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de ter aqui duas pessoas que têm essa veemência e conhecimento sobre a questão, e a gente está ajudando a educar as pessoas no sentido de passar essa informação. Espero que mais para frente a gente possa adentrar em faculdades, cursos até mesmo do turismo, e entre outros, para a gente difundir mais o assunto e passar uma melhor visão do Oriente Médio às demandas da população. O senhor Ademar. Pois é, né? Aproveitando aqui, mandando aqui também um alô para São Paulo, Sargento Sérgio de Oliveira, ele que apresentou o programa aqui junto com o Peu, mandando também um alô aí para Peu, aqui do Logos e Rema, que agora está às segundas-feiras, né? A partir das 21 horas. Sérgio, que é um grande admirador do Estado de Israel, já esteve lá em Israel, está ligado aí em São Paulo, viu? Ele acabou de se mudar para São Paulo e está lá na escuta do programa A Voz de Israel. Também seu Genildo, presidente da Associação Comercial e Empresarial, ele que foi um dos responsáveis pela vinda do Marcos para a palestra sobre tecnologia e inovação. Também para a Lúcia, em Riachão do Jacuípe. As cidades vizinhas também estão ligadas aqui no programa A Voz de Israel. Um abraço também para a Suzana, que está ouvindo a nossa programação. Também para a Milena, em Riachão do Jacuípe. Ô, Vitor, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão de a nova medida que Israel está adotando em relação aos terroristas, no chamado assassinato seletivo. Eu até li um pouquinho no livro Levante-se, Mate Primeiro, acho que vocês conhecem esse livro, né? Na opinião de vocês, está dando certo, uma vez que Israel fez isso com o Hamas, fez também com a Jihad Islâmica, né, no governo do Lapid, e agora novamente. Vocês acreditam que essa tática leva à rendição da Jihad Islâmica? Eu não iria muito dizer assim como um assassinato seletivo, mas eu vejo que é posso colocar para ficar mais entendido para vocês. Eu vejo como um grande esforço a um lado de inteligência e de outro lado de força tática. Porque o que acontece? A neutralização desses alvos de forma muito programática, de forma muito pragmática, é a melhor forma porque você trabalha na desarticulação dessas células, né, desses grupos terroristas, e aí eles têm uma forma responsiva muito interessante do que diz respeito à forma como eles se organizam. Ou seja, é sempre de cima para baixo, ou seja, a hierarquia deles funciona dessa maneira, não é uma hierarquia que fosse linear, é uma hierarquia muito mais vertical, né? Então, quando você ataca quem está lá em cima, quem produz as ações, quem dita as regras, efetivamente, você desbarata você desbarata toda uma organização que está por baixo, né? E aí até quando você vai atacar esses outros alvos que não ocupam
uma posição tão avançada na hierarquia, você fica mais fácil porque eles não têm aquele que comanda, eles não têm aqueles que mandam as diretivas. Então, eu diria que é uma forma muito mais inteligente, é uma forma muito mais até otimizada de promover a neutralização desses alvos, né? E aí você também, dessa forma, você neutraliza esses alvos com potencial destrutivo muito grande, e você preserva também a vida dos civis, né? Imaginem vocês o quão grave seria se fossem atacados só depois de realizar um ataque terrorista, né? Ou então de levar adiante alguma outra operação ostensiva de ataques, né, mais programados. Então eu vejo como uma forma mais otimizada de fazer isso, mas isso só pode ser feito a partir do momento que a gente tem o resultado dessa soma entre forças especiais muitíssimo bem treinadas e uma inteligência sempre operante. Vitor Oliveira, professor de Relações Internacionais. E o nosso programa, infelizmente, vai chegando ao final. Lerner, a mídia desinforma o pessoal. Não estou generalizando, mas grande parte, né? Eu cresci ouvindo que Israel lutava com os palestinos, e, na verdade, não é isso, né? Vocês têm mostrado a visão verdadeira, a visão genuína do que se passa ali no Oriente Médio. São organizações terroristas. Então, precisava essa aula aqui para o pessoal, que a gente vem avisando desde a semana passada, né? Mas as suas considerações finais, falem um pouquinho aí sobre o trabalho de vocês. Vocês têm 1 minuto e meio aí para as considerações finais, e brevemente vai estar conosco aqui no segundo semestre. Brevemente vamos estar aqui anunciando as datas. Estou em contato aí com o Vitor e o Len. Com vocês. Não, só queria... Vai lá, Vitor, vai lá, faz as honras. Não, vou deixar contigo. Só queria agradecer em nome meu, do meu colega Vitor Oliveira, em especial em nome da Stand With Us Brasil, essa oportunidade da rádio A Voz de Israel. Sempre um privilégio e um prazer estar podendo educar um pouquinho, dar um toque de cultura, história, conhecimento sobre Israel, os palestinos. Importante ressaltar, a Stand With Us Brasil, ela defende 2 estados para 2 povos, Israel e Palestina, vivendo pacificamente. Quando eu falo aqui, em nenhum momento eu vou ser parcial pró-Israel. Eu quero sempre mostrar os fatos, as versões, os lados. Não quero ser um cego que só olha um lado e não vê o outro. E a gente agradece muito essa oportunidade. A gente espera voltar novamente com nosso amigo Eliomar, aí direto de Feira de Santana da Bahia, um grande amigo, uma pessoa muito especial que mora no meu coração, no coração do Vitor. Igualmente. E qualquer coisa, a gente sempre que precisar, podem contar conosco, a gente vai estar sempre à disposição. Eu, Vitor, a Stand With Us Brasil, o André Last e todas as pessoas possíveis. Ok, né, meu amigo Vitor? Também faço das palavras do Augusto as minhas, né? E é um prazer enorme. Então, a gente já tem uma intimidade tão boa com o Eliomar, uma história tão boa que o Eliomar só faz dizer tal tema. E aí, vamos lá, cara, vamos lá, né? Acho que ao longo do caminho aí, nós que fazemos trabalho de educação, a gente acaba conhecendo pessoas aí com um coração muito grande e, sobretudo, uma vontade de realizar enorme, né? Então, os amigos da cidade, da Rádio Cidade